Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da Palavra de Deus, o último estudo sobre a vida de José. Então, nós vamos para o último estudo sobre a vida de José. Estudo 18º. A vida de José e os últimos dias. Então vamos orar para começar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais um estudo que o Senhor está nos dando sobre a vida de José. Sei que foram vários estudos e aprendemos muitas coisas. E que o Senhor nos ajude a praticar tudo que estamos aprendendo. Que a nossa fé seja fortalecida cada vez mais no Senhor. Perdoe os nossos pecados e nos ajude a perdoar aqueles que nos ofendem. E que possamos ser um em Ti, Pai. E assim me ajude a transmitir a Tua palavra agora. No nome de Jesus, amém. Então, vamos para Gênesis, capítulo 47. Então, nós vimos no estudo passado até o capítulo 45, né? Alguns versos. O capítulo 45, do 45 ao capítulo 47 de Gênesis, José se revela a seus irmãos e manda buscar seu pai, Jacó, para o Egito. Então, esse capítulo vai falar da família de José vindo ao Egito, né? Jacó e todos os seus filhos e seus servos e os seus, né? Os seus bens e tudo mais. Agora em Gênesis 47, do 13 ao 27, do 13 ao 26, nos fala da administração de José como governador do Egito e responsável de vender os alimentos que havia sido guardado durante os 7 anos, né? Agora chegou a hora de vender todos estes alimentos. Aqui no versículo 13 do capítulo 47, nos diz o seguinte: E não havia pão em toda a terra do Egito, não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de modo que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então, aqui nos revela, nos diz, né, que havia fome em toda a terra. Que terra? A terra do Egito e a terra de Canaã, porque a fome era muito grave, de modo que tanto o Egito como Canaã desfaleciam por causa da fome, quer dizer, muitos estavam morrendo por causa da fome, não tinham o que comer. Os pobres, né, são os primeiros que morrem, né, porque não têm condição de comprar alimentos, né. Os que têm dinheiro ainda têm uma condiçãozinha e ainda podem gastar, né, mas os pobres gastam logo no primeiro 6 meses, 3 meses. O Egito guardou alimentos durante 7 anos, para quando chegasse os dias de fome, o Egito não perecesse. Mas no verso 13, né, nos diz que tanto a terra de Canaã quanto a terra do Egito desfaleciam de fome, estavam morrendo. No verso 14, nos diz o seguinte: Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam,
Assim José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Então aqui está dizendo que José comprou, quer dizer, o dinheiro daquele povo que morava tanto no Egito quanto em Canaã. Todo o dinheiro foi recolhido a Faraó porque eles compravam comida. Então o dinheiro voltou às mãos do Faraó. É o que vai acontecer agora nos últimos 3 anos e meio, né? Os últimos 3 anos e meio do governo do homem da iniquidade nessa terra, né? Todo o dinheiro vai estar nas mãos do governo e ele vai fazer como ele quer. Então, nos dias que José recolheu todo o dinheiro que se achou nas mãos, né? Que estavam nas mãos do povo. Então, José recolheu esse dinheiro, porque ele vendeu o trigo, né? Vendeu o alimento para o povo, tanto do Egito quanto de Canaã. Então, o dinheiro foi todo para os cofres do governo. Preste atenção. O povo ficou sem dinheiro. O mundo inteiro vai ficar sem dinheiro. O dinheiro vai ser digital. Os donos do sistema é quem vai comandar o dinheiro, né? Em tempo de escassez, os alimentos ficam muito caros e muitos não têm condições de sobreviverem nesta situação de fome neste tempo. Então vão morrer. Aí é onde entra o cavaleiro preto do Apocalipse, a fome matando muitas pessoas. Tanto os egípcios e os cananeus gastaram todo o seu dinheiro no Egito, comprando alimentos. Já não tinham mais dinheiro para comprarem comida. E agora? O dinheiro acabou, durou pouco tempo. Eles estavam com fome, eram 7 anos, né? Não sei quantos meses o dinheiro deles durou para comprar alimento. Você está guardando o seu alimento? Ou você está esperando comprar do governo? O que aconteceu no tempo de José, no Egito, está voltando a acontecer agora novamente. Só que não somente a fome nos nossos dias, né? Mas também com as guerras, as doenças, as catástrofes, a natureza e o mundo espiritual em guerra com o mundo visível, né? Nós estamos sentindo a opressão maligna no mundo. Então nós temos muitas outras coisas além da fome, não é? No tempo de José era a fome, mas nos nossos dias tem as guerras, as doenças, as catástrofes naturais, né? E muitas outras coisas como a guerra espiritual. Então, em Gênesis capítulo 47, verso 15, nos diz assim: acabando-se, pois, o dinheiro da terra do Egito e da terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: dá-nos pão, porque morreremos em tua presença? Porquanto dinheiro nos falta. E José disse: dai o vosso gado, e eu vou-lo darei por vosso gado, se falta o dinheiro. Então os egípcios foram até José, clamando por pão, pois eles já não tinham mais dinheiro para comprar o pão, para comprar o trigo, para comprar o alimento. O mesmo acontecerá no governo do anticristo, né? Nós já estamos no sistema. Quem governa estes governos hoje dessas nações é o sistema do anticristo.
Mas em breve o anticristo irá se revelar. Quando a igreja subir e o dragão, a antiga serpente, foi jogada dos ares para a terra, então ele vai assumir o governo do mundo através de um homem chamado anticristo. Isto já está acontecendo nos nossos dias, porque o sistema do anticristo está governando o mundo, como sempre governou, só que agora ele está com as rédeas em suas mãos. Ele está assumindo o controle de todo mundo. Então, ele que vai governar, né, dominar o alimento e riquezas do mundo, será controlada pelo governo do anticristo, como no tempo de José era governado por José, que era o segundo governante do governo do faraó do Egito. Ninguém poderá nem comprar ou vender se não tiver a marca de propriedade do governo do anticristo. No Apocalipse 13, do 16 ao 18, você pode ler isto. Então, no governo do faraó, no tempo de José, não tinha marca nenhuma. A pessoa tinha que dar o seu dinheiro, depois dar os seus animais, depois dar a sua terra e a sua vida, para poder viver, para não morrerem de fome. E o mesmo está começando a acontecer nos nossos dias. Então, os versos do 16 ao 17 nos diz assim: E José disse: Dai o vosso gado, e eu vou-lo darei por vosso gado, se falta o dinheiro. Dá-nos os animais de vocês. Então trouxeram o seu gado a José. Assim José deu-lhes pão em troca de cavalos, das ovelhas, das vacas e dos jumentos, e os sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado. Então, todos os animais dos egípcios só deu para sustentar eles um ano, mas eram 7. E talvez agora já faltava ainda 5, né? Porque o dinheiro deu para eles comerem um tempo, não sei quantos tempo foi, quantos meses. Mas agora os animais aqui é um ano. Um ano eles serão sustentados, quer dizer, os animais deles vai dar de comer para eles durante um ano. Então José, em troca dos animais dos egípcios, ofereceu alimentos por um ano somente. E os outros anos? O que eles iriam fazer? Os versos do 18 ao 19 nos diz assim: E acabando aquele ano, vieram a ele no segundo ano e disseram-lhe: Não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro acabou. O meu senhor já possui os animais, e nenhuma outra coisa nos ficou diante de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Por que morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos a nós e a nossa terra por pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó. Dá-nos semente para que vivamos e não morramos, para que a terra não se desole. Então, os egípcios foram até José. Preste atenção. Os egípcios vendem para José as suas terras e os seus corpos. Quer dizer, eles se tornaram escravos de Faraó. É o que irá acontecer com a humanidade na grande tribulação. Muitos se tornarão propriedades do diabo para obterem alimentos e trabalho. Aqueles que não se submeterem ao governo do anticristo
não terá direito a nada deste governo. E ainda mais serão inimigos do governo, né? Será fora da lei, do sistema e caçado por crimes, né? Então, para as pessoas terem o seu alimento e a sua vida normal, né, o seu trabalho, a sua casa e etc., ele precisa ter a marca do anticristo. E essa marca é a marca de propriedade. Quem tiver essa marca está dizendo que pertence ao sistema. Quem não tiver essa marca é perseguido. A única terra que não foi comprada foi a terra dos sacerdotes. Mas toda a terra do Egito, os egípcios todos venderam a sua terra e a si mesmo para Faraó por troca de alimento, de sementes, né? José não comprou para o Faraó, porque os sacerdotes comiam da comida do Faraó. Então, os sacerdotes, eles eram privilegiados. Esses sacerdotes eram os sacerdotes dos deuses do Egito, não eram os sacerdotes de Israel. Nesse tempo ainda não tinha, né? O sacerdote era Jacó. Então, esses sacerdotes, adoradores dos ídolos de Faraó, eles comiam no palácio, então não tiveram nenhuma dificuldade de viver, né? Pois tinham alimento, então não foi necessário eles venderem as suas terras. Eles tinham alimento em sua mesa, mas os que não tinham, todos os que não tinham esse alimento, venderam as suas terras e venderam a si mesmo como escravo a Faraó, para poderem ter alimentos para eles e para suas famílias, né? E é o que muitos vão fazer em breve. Então disse José ao povo: eis que hoje tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Eis aí tendes semente para vós, para que semeeis a terra. Então eles foram lá com essa proposta, né? Para José comprar a terra deles e a eles em troca de sementes, para que eles plantassem e também comessem, né? E foi o que José fez. José diz o seguinte para o povo, né? Eis que hoje tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. José estava dizendo para o povo do Egito: tanto vocês quanto a vossa terra pertence ao governo do Egito. Agora, eis aí tendes semente para vós, para que semeeis a terra. Vão plantar. Vocês têm a terra porque vocês pertencem agora a Faraó. José disse para os egípcios: já que vocês e as terras de vocês já pertencem a Faraó, então aí tem sementes para vocês plantarem a terra que era de vocês, mas agora é ou pertence a Faraó. Era de vocês, mas agora pertence a Faraó, porque vocês venderam baratinho, por pão. Então vocês, para não morrerem de fome, se venderam e venderam a terra de vocês. Vocês não tem mais nada, tudo é do Faraó, agora vocês vão receber sementes e vocês vão trabalhar para o Faraó. É assim que vai acontecer nos últimos dias. As pessoas, o povão vai servir de lavrador para trabalhar para os ricão no tempo do governo do anticristo, trabalhar em troca de um prato de comida. Os versos 25 nos diz assim, o verso 25: e disseram: a vida nos tem dado, achemos graça aos olhos de meu Senhor, e seremos servos de Faraó. Então eles aceitaram numa boa, né? Essa foi a proposta dele.
para não morrerem de fome. Eu quero ser escravo de Faraó. Eu quero dar minha terra para Faraó, mas eu quero comer, não é? E a fome dói. A pessoa, quando está com fome, faz coisas que não faria se não estivesse com fome. Mas não é a fome de passar sem comer um dia ou 2 dias, é fome severa, né? Então, tem pessoas que vendem a sua alma para o diabo para obter o pão. Isso vai acontecer na grande tribulação. As pessoas vão vender sua alma para Satanás, vão colocar a sua marquinha na sua mãozinha, na sua testa, para obter o pão. Os egípcios se tornaram escravos do faraó. José, neste texto, representa o falso profeta, controlando as pessoas no governo do anticristo e levando estas pessoas a receberem a marca da besta para obter do governo alimento. Preste atenção. José aqui é apenas uma representação do falso profeta, do falso Messias religioso. Ele está representando nesse texto, né? Então, as pessoas vão ser do anticristo para obter o pão e o trabalho para a sua casa, sua família, para a sua sobrevivência, né? Faraó como governo mundial, como anticristo, e José representando o falso profeta no controle da religião única e levando o povo para obter o seu pão, adorar, para que o povo obtenha o seu pão. Eles têm primeiro que ter a marca de adoração ao anticristo, à besta, a imagem da besta. Então, se não tiver esta marca, não vai poder nem comprar e nem vender. Então, no tempo de Faraó, se não tivesse dinheiro, não podia comprar nem vender. Se não tivesse animal, não podia ter alimento. Se não vendesse a sua terra e a si mesmo, não iria comer, iria morrer de fome. E assim vai ser novamente. Nada é novo debaixo do sol. O que aconteceu, volta a acontecer. E está voltando a acontecer o que já aconteceu no passado. Faraó, como anticristo, é um gentio, presta atenção. Faraó, no governo mundial do Egito, é o anticristo no governo mundial de todo o mundo. Faraó gentil, anticristo gentil, José israelita, o falso profeta judeu, vem do povo de Israel. José, representando o falso profeta, vem de Judá, vem desse Israel de hoje. E tanto o anticristo como o falso profeta estarão juntos em prol de levar a humanidade a pertencer ao diabo por escolha própria. Então, as pessoas vão escolher um pedaço de pão por mais um tempinho de vida nessa terra, porque eles vão querer sobreviver, ter vida nesta terra, vão querer ter o seu pão, não vão querer ser mendigos, não vão querer ser fugitivos, porque não aceitar o controle do anticristo, do sistema. Não aceitar a marca da besta significa ser forasteiro, não é nem forasteiro, é delinquente, não é? Criminoso para o sistema, é ser perseguido, é ser preso, é ser morto. A humanidade irá escolher o lago de fogo em troca de um pedaço de pão neste mundo, né? Então, ou você coloca a marca para ter o alimento, para ter sua casa, para ter o seu trabalho,
ou você vai ser preso, vai ser morto, vai ser perseguido. Então, muitos vão escolher a marca e o lago de fogo, né? E não vai ter mais jeito depois que tiverem escolhido isto para a sua vida, né? Então, versículo 24. Há de ser, porém, que das colheitas dareis, tem que o 23. Então disse José ao povo: eis que hoje tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Eis aí tendes semente para vós, para que semeeis a terra. Há de ser, porém, que das colheitas dareis o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para a semente do campo e para o vosso mantimento e dos que estão nas vossas casas, também para que comam vossos filhos. Então José disse assim: olha, a semente está aí. Uma parte, 10%, um quinto, vocês vão trazer para o Faraó. Agora a outra quarta parte vocês ficam para tirar semente, para plantar de novo, e o resto vocês comem, vocês e a família de vocês, para que não morra de fome, né? Esta era a ordem. E disseram: a vida nos tem dado, achemos graça aos olhos de meu Senhor, e seremos servos de Faraó. José, pois, estabeleceu: então, nós vamos ser servos de Faraó, vamos aceitar essa condição, porque é melhor ter essa condição do que não ter nada. Melhor viver escravo do que ser livre, do que morrer de fome. Assim, José, pois, estabeleceu isto por estatuto até o dia de hoje, sobre a terra do Egito, que Faraó tivesse o quinto, só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Então, esta foi uma lei que José fez. Depois que passasse a seca, continuaria aquela lei, porque a terra era de Faraó. Tudo era de Faraó, eles eram servos de Faraó. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque em breve isto vai acontecer. Os donos do mundo já disseram que não teremos nada e seremos felizes. Não sei como uma pessoa vai ser feliz sem ter direito naquilo que ele lutou, que ele trabalhou, que ele suou para ter, né? Mas eles vão fazer como Faraó, vão pegar tudo que é das pessoas e vão obter para si e vão dar migalhas para aqueles que se submeterem a ele. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos abençoe e nos ajude. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, que nos revela que nada é novo debaixo dessa terra, debaixo desse sol. Tudo já aconteceu e volta a acontecer. E agora está pior do que no tempo de José. Mas os teus filhos estão com o Senhor. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é a nossa proteção. O Senhor é quem cuida de nós. O Senhor diz que quem está no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quem está no Senhor está descansado. E nós estamos no Senhor, por isso estamos descansados. Não estamos aflitos, porque o Senhor é quem cuida de nós. Satanás governa este mundo, porque Adão deu esse governo para ele. Mas quem é o dono do mundo é o Senhor, Pai. Satanás é apenas um governo, mas o Senhor é quem manda. Ele só faz o que o Senhor permite. E o Senhor diz que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que o Senhor fortaleça a nossa fé, nos abençoe,
abençoe a nossa família, nos proteja de todo mal. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Mande esta live para outras pessoas, que o Senhor nos ajude, nos fortaleça, nos abençoe. Dê o seu bonzinho, se inscreva no meu canal, comente e compartilhe esta live com outras pessoas. E até o próximo estudo. Este foi o último estudo sobre a vida de José.